Bom dia a todos. E conforme a Olga falou, meu nome é Rodolfo, eu sou professor aqui no DCC. E o meu objetivo com essa apresentação aqui, gente, na verdade não é um só não, são vários, né? Eu vou começar com um deles aqui, eu vou mostrar para vocês quais são os objetivos, mas eu vou começar com um dos que eu considero assim, principais, que é passar a mensagem para vocês dessa visão que eu tenho da importância que é a produção de software. E se a gente imaginar que o Brasil é a quinta população do mundo, é a quinta extensão territorial do mundo, vocês têm isso bem conscientes ou não? Né? Como é que você chama mesmo? Emerson. Você tem isso bem consciente, Emerson? Nós somos a quinta população do mundo, nós somos o quinto espaço territorial do mundo. Você sabe quais são as 5 populações? Um desafio matinal aí para nós. A primeira é da China, 1,5 bilhão lá na China. A segunda é Índia, a terceira... Estados Unidos, isso. Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos está bem posicionado, né? E a quarta, quase ninguém sabe. Quem sabe? Ih, né? Rússia tem 100 e poucos milhões. Quase ninguém sabe, é engraçado isso, né? É um lugar que são mais de 700 ilhas. Indonésia. Quarto lugar, Indonésia, e o Brasil está em quinto. Extensão territorial também tem essa história toda. Aí a Rússia entra na figura. E o fato da gente ser a quinta população, a quinta extensão territorial e esse problema da nossa posição em termos de economia varia muito. Nós já chegamos a ser até a quinta economia segundo algum tipo de medida. Nós já chegamos a ser mais no início dos anos 2000 e pouco, etc. Né? Durante o governo Lula, nós chegamos a ser a quinta economia, mas hoje em dia há controvérsias. Emerson, que você falou? Nós estamos aonde, Emerson? Tem gente que fala que a gente está em 10º lugar, varia. Mas o fato é que nós somos definitivamente uma economia forte. E a área de software é a área que todas as predições é a área onde vai concentrar toda essa questão da reformulação industrial, reformulação financeira, da área de saúde, tudo, né? O Mark Anderson ele falou que o software vai digerir o mundo inteiro, transformar todas as indústrias, etc. E a gente poderia usar o fato da gente ser um grande mercado. Então, lembrem-se, nós somos um grande mercado de software. Eu já dei essa palestra várias vezes e algumas vezes a pessoa fica achando que eu falei que nós não somos um grande mercado de software. Não. Nós somos um dos grandes mercados de software do mundo e poderíamos usar o fato da gente ser um grande mercado de software para alavancar o desenvolvimento de software. No entanto, quando a gente olha o problema do desenvolvimento de software, o Brasil fica lá atrás. O Emerson, existem dezenas de jeitos de medir a produção de software. O mais legal que o Brasil já ficou até hoje, que eu já vi, é 18º lugar. Então, isso aí também é inconsistente com a posição, né, no espectro de países, a nossa posição de desenvolvimento de software é também inconsistente. Eu vou terminar a nossa palestra de hoje dizendo para vocês o que eu acho que é uma das razões. Bom, mas agora eu quero usar isso para motivar vocês da importância da questão do desenvolvimento de software, que é o foco da engenharia de software, né? Eu peguei um relatório de uma dessas organizações mundiais, aí no caso aí a UNCTAD, e se vocês colocarem lá UNCTAD, né, no Google e pedir o Information Economy Report, isso aqui que vocês estão vendo é uma das possibilidades que vocês podem olhar para ver como é que o Brasil está ruim. Isso aqui é exportação de serviços e produtos, etc. E
tem aqui um ruído interessante, que a Irlanda está em primeiro lugar desse jeito aqui, vocês estão vendo? Quem quiser saber por que a Irlanda está aí, pode olhar esse livro aqui, ó, do Guy Wiederhold, chama Valorando o Capital Intelectual, as Multinacionais e os céus de taxas, né, e impostos, etc. E aí vocês vão entender por que, por exemplo, com essa dimensão aí desse relatório da economia da informação de 2012, por que a Irlanda está nesse primeiro lugar. Você já ouviu falar disso, Olga? Não, eu fiquei muito curioso, eu tentando achar uma explicação qual ano que é isso. Aqui, bom, esse é o relatório que foi feito em 2012, tá? Relativo a basicamente esse período aí, tá? 2010, 2011, por aí, tá? E a Irlanda, nessa época, estava nessa posição aqui, e isso tem inclusive a ver com o crash de 2008, aquelas coisas todas. Acho que logo depois ela teve uma queda, uma crise. Mas lá virou um céu de taxas, impostos, etc. E muitas empresas, até Microsoft tinha braços lá na Irlanda, etc. Mas o ponto importante aqui é o seguinte, olha, o Brasil não entra. O Brasil, quase todo tipo de exploração que vocês fizerem sobre a participação do Brasil na questão de desenvolvimento de software, o Brasil não entra. Isso é uma coisa muito triste, não é, Emerson? Você tinha essa consciência ou não? Não. Então, pelo menos essa palestra serviu para um dos objetivos dela. Eu gostaria de passar para vocês e terminar a palestra justamente com esse aspecto. Infelizmente, o Brasil não apita absolutamente nada no espectro do desenvolvimento de software no mundo, apesar de ser um dos maiores mercados. Isso é que é a parte ruim da coisa. Se a gente também não tivesse nenhum grande mercado, como é que a gente quer apitar se a gente não tem nem mercado? Aí seria grande mérito, grande mérito. Mas não, nós somos um dos grandes mercados do mundo. Provavelmente entre os 5, 6 maiores mercados do mundo de software, e não usamos esse fato para alavancar nada. Bom, então agora eu vou retomar outro objetivo aqui da palestra, aqui, que é apresentar, eu vou mostrar a agenda toda então para vocês. Eu tenho esse problema grande aí que eu quero iniciar e terminar com ele, e aí eu quero falar um pouco sobre o termo engenharia de software, as formações em computação, eu quero falar aos professores aqui do DCC e uma sugestão para vocês de como aprender engenharia de software. É lógico que existem várias sugestões, a minha é enviesada por um certo caminho aí que vocês vão ver a minha sugestão. Para não criar grandes expectativas, eu já vou contar para vocês. A minha sugestão é acompanhar a principal conferência de engenharia de software do mundo, que é uma conferência onde tem a ACM, o IEEE, é a International Conference on Software Engineering. E aí eu vou mostrar para vocês alguns fatos interessantes sob o viés de uma das coisas que eu gosto em engenharia de software, que é o viés do teste de software. Eu estou imaginando aqui que todos vocês estão pelo menos no meio do curso de computação ou informática, ou o que seja aí. É isso mesmo, Olga? Eu não estou errado não, né? Todos ou estão terminando. Quem não está terminando ou não está no meio do curso aí, hein, gente? Tem algumas pessoas, mas eu estou assumindo que a maioria de vocês já sabem pelo menos o que é teste de software, ou pelo menos tem uma ideia, etc. Eu vou colocar alguma coisa aí de nivelamento, mas não é nada assim muito para quem está muito no início, não. Então, quem está muito no início vai só ver a sugestão de mais alto nível sem um grau de compreensão tão grande aí, não. Então, vamos lá. Esse termo engenharia de software, ele apareceu basicamente em 1968. Bom dia, professor José. Ô José, às vezes você tem alguma dica aqui para nós. Acabou de chegar aqui o nosso chefe do departamento, José Najib, e eu estava falando que o ponto principal aqui da minha agenda é o problema do Brasil ser um dos grandes mercados de software e, no entanto, a gente não tem participação nenhuma no desenvolvimento de software. Você já viu algum posicionamento do Brasil em algum ranking de desenvolvimento de software? O melhor que eu já vi, o Brasil estava em 18º. Vários deles o Brasil tem 30º. Você já viu algum? Já, mas é mais ou menos. Aonde que fica o Brasil? É uma história... Homem Emerson, você está convencido, né, da importância ou não? Como é que pode?
quinto, sexto mercado do mundo, no desenvolvimento de software, uma coisa tão importante fica lá atrás. Bom, então vamos retomar aqui. Esse engenharia de software, então, esse termo foi primeiramente usado aparentemente, o registro dele oficial foi em 1968, uma conferência da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nessa época, o software já estava controlando um tantão de foguete que podia explodir em alguns lugares no mundo e o pessoal começou a ficar preocupado. E se o software tiver muito defeito, etc., e explodir alguma coisa lá do outro lado e tudo mais. E em 1968, eles falaram, nós precisamos ter uma boa engenharia de software para evitar que um foguete acidentalmente leve uma ogiva nuclear, não sei para onde, aí exploda o outro país e tudo mais. Isso é uma coisa que continua até hoje. Pelo menos nessa dimensão, até hoje não aconteceu, que eu saiba não. Já aconteceram alguns acidentes esquisitos, inclusive recentemente uma ogiva de um barco inglês foi parar lá perto da Flórida. Quem ouviu falar disso, hein? Essas coisas não são muito faladas não, mas até onde eu sei não explodiu nada não. Parece que a tal engenharia de software, pelo menos focada de não ficar deixando explodir as ogivas nucleares, etc., ela está se dando bem, né, Olga? Ou não? Eu não tenho notícia, não tem não. Mas pode ser, então, uma formação em computação informática, pode ser o nome de uma área de pesquisa, pode ser o nome de uma disciplina, né? Aqui no DCC, por exemplo, na graduação, no bacharelado em ciência da computação, é uma disciplina de 60 horas, tem alguns lugares que é uma disciplina de 120 horas, é também o nome de uma ocupação profissional, uma das engenharias, embora exista uma certa briga com relação a isso aí. Com relação à engenharia de software ser uma das formações, uma organização chamada ACM, ela influencia muito uma organização que tem aqui no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e dentro dessa influência, né, seja da ACM, que é uma organização tipicamente estadunidense, e a SBC, que é a nossa Sociedade Brasileira de Computação, existe essa ideia de que só existam 6 denominações de formação na área de computação. E a engenharia de software seria uma delas. E aqui no Brasil acontecem coisas estranhíssimas. O Brasil é um país, gente, que não é só essa lava-jato, essa coisa não. Em 1977, eles acabaram com o curso de engenharia eletrônica no Brasil. Você já ouviu falar disso, Olga? Não. 1977, a ditadura militar falou assim, não tem mais curso de engenharia eletrônica no Brasil. Você lembra disso, José? Eu lembro que eu formei nesse ano. Você acha isso normal? O país faz muita regra, né? É muito esquisito, gente, é muito esquisito. E aí sabe-se lá por quê? Durante anos falou assim, não se pode ter curso de engenharia de software no Brasil. Essa regra invisível que ninguém sabe quem inventou, etc., e ninguém sabe de onde veio isso, eventualmente nos últimos anos acabou e hoje em dia nós temos vários cursos de engenharia de software, várias graduações em engenharia de software no Brasil inteiro. Mas vejam, já existiam cursos de engenharia de software nos Estados Unidos há vários anos e não existia uma graduação aqui no Brasil. Então, a engenharia de software também é uma das formações em ciência da computação. E estão aí para vocês todas as 6 aí. Vocês já viram outros nomes, não já? Em geral são nomes de fantasia, né? Em termos de Ministério da Educação, regulamentação, etc., SBC e tudo mais, existe uma sugestão de que só existam essas denominações aí. Eu poderia entrar como tema aqui da palestra a definição do que é engenharia de software, mas eu não vou entrar, eu só quero falar com vocês que tem vários vieses de definição do que é engenharia de software. A pessoa pode escrever e no final ainda precisa de coisas do tipo e assim por diante. E aí a pessoa, quando começa a escrever, ela começa a retirar certas propriedades. Essa definição aqui é de um livro de engenharia de software, desse autor aqui. Ele tem vários livros, tem um que chama Software Engineering Fundamentals, é um livro usado em vários lugares nos Estados Unidos.
e acaba que no final ele caracteriza que é o desenvolvimento de software de larga escala. E não é necessariamente só de software de larga escala, não. Você pode ter muita engenharia de software, até em softwares de umas poucas linhas e tudo mais. Então, quando você começa a querer caracterizar... Então, eu quero só deixar claro para vocês o seguinte, engenharia de software é a questão da produção de software. Então, uma coisa é programação de computadores, você fazer uma disciplina do tipo Introdução à Programação, fazer uma disciplina do tipo AEDS 1, etc., onde você aprende a programar, etc. Outra coisa é você desenvolver software. Desenvolver software não é a mesma coisa que programar software. Desenvolver software é a questão da produção de software. Então, existem muitas diferentes definições do que é engenharia de software. Eu acho que o que ela tem que capturar, a essência da captura da definição do que é engenharia de software é a questão da produção de software, né? E aí eu gostaria já de falar com vocês o seguinte, todos os professores do DCC trabalham com engenharia de software. Quer eles queiram, quer eles não queiram. Todos eles trabalham, inclusive você, Olga. Só que é num determinado nível, né, mais profundo ou menos profundo, etc., mais direto, menos direto, e eu aqui listei apenas esses 5 professores aqui que estão mais diretamente ligados. Então, o professor Clarindo, ele mexe muito com a questão de usabilidade em engenharia de software. O professor Eduardo mexe muito com engenharia de software diretamente, Eduardo Figueiredo. O professor Marco Túlio Valente, ele mexe muito com engenharia de software e também linguagem de programação. A professora Raquel mexe mais nessa área de usabilidade, interação humano-computador, etc., mas ela tem uma ligação também bem forte com a engenharia de software, e eu que também tenho uma ligação bem forte com a engenharia de software. Eu já mexi muito com essa parte de sistemas distribuídos, bancos de dados, etc., e hoje em dia o meu interesse virou todo nessa questão da produção de software. E nós temos vários laboratórios, eu não sei qual deles está na lista aí que vocês podem visitar. Nós temos o LabSoft, temos o Laboratório de Interação Humano-Computador, temos o Gessos, temos o Sinergia. Eles estão todos lá na lista, Olga? Você não lembra não, né? Da visita? É, da visita. Você não tem... Ah, tá. Mas em algum deles aí deve estar na relação. Bom, então, conforme eu falei com vocês, eu vou dar uma sugestão de como é que vocês aproximariam da engenharia de software. E eu vou falar o seguinte, é lógico que o software está digerindo o mundo todo e as coisas estão mudando muito, mas para o bem ou para o mal, a base da questão do conhecimento, da educação no mundo está mais ou menos concentrado nessa transparência em alto nível de abstração aqui, onde vocês têm basicamente, quer dizer, você tem um ponto que eu tentei ser mais ou menos central aqui, que são os livros. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Nós temos dezenas, centenas, milhares de livros de engenharia de software. Os 2 mais populares do mundo inteiro são os livros do Ian Somerville e os livros do Roger Pressman. Sabe-se lá exatamente por quê, mas o fato é esse. Eu não sou particularmente assim, não gosto nem desgosto muito desses livros, não. Só tem que reconhecer que são os 2 mais usados no mundo inteiro. Ou alguém quer questionar isso? Quase qualquer tipo de dimensão que vocês olharem, número de livros, escolas que adotam, etc., são esses 2 livros aí. Só que isso está sendo questionado cada vez mais. Esses 2 autores aqui, o Armando Fox e o David Patterson, eles reformaram totalmente a engenharia de software lá na Universidade da Califórnia, Berkeley. E eles fizeram um novo livro. O livro deles de engenharia de software se chama Engineering Software as a Service and Agile Approach Using Cloud Computing. Ou seja, olha só como é que está cheio de buzzwords aí. Eles estão querendo lidar com a questão do agilismo, seja lá isso se você sabe o que é ou não, mas a ideia é que tem um pessoal que acha que para desenvolver software você tem que usar princípios dos agilistas e a gente teria que fazer um poder de abstração desse termo ágil aí. É lógico que todo mundo quer ser ágil. Você quer ser lerdo? Né? Então, mas tem umas ideias por trás do agilismo, aí a gente faz uma abstração. Vocês vejam que a questão do agilismo está aqui, ó. Por isso que eu estou falando que está cheio de buzzwords. Eles estão vendendo a ideia de que você deve desenvolver software nas nuvens. Isso é um problema pendular na área de computação. Né? Tem hora que o software vai mais perto da pessoa, tem hora que o software vai mais perto das corporações, etc.
quando você desenvolve software para as nuvens, você está abandonando o software mais perto das pessoas, mais grassroots, etc., e está indo mais em direção às corporações e tudo mais. Isso aqui é o pesadelo de algum pessoal da Free Software Foundation e tudo mais, onde um jeito de contra-atacar isso são as pequenas nuvens, nuvens pessoais, nuvens comunitárias, etc. e tudo mais. Esse Armando Fox, ele tem uma palestra nessa conferência que eu vou sugerir vocês debruçarem sobre ela se vocês quiserem aprender mais sobre engenharia de software. O Armando Fox, há 2 anos atrás, ele fez uma palestra e ele é ousado. Se vocês olharem, a palestra está disponível no YouTube, é só vocês colocarem Armando Fox e esse título aqui, Engineering Software as a Service, e vocês vão conseguir a palestra dele nessa conferência que eu vou sugerir vocês. E ele chega a atacar o livro, do Ian Somerville, que era o livro usado em UC Berkeley. Você acredita que ele chegou a falar que é para rasgar o livro? É assustador isso, não? É assustador. Mas, em geral, os periódicos são compilações de conferências. Então, o substrato mais básico aí que a gente pode falar do conhecimento em praticamente qualquer área, tá, gente? Vocês podem me citar quais são as exceções, porque o conhecimento de quase qualquer área vem das conferências. Daí, então, eu sugerir a vocês que uma aproximação da engenharia de software é vocês olharem, por exemplo, a principal conferência da área, que é essa tal International Conference on Software Engineering. É um nome muito fácil de guardar, né? Conferência Internacional em Engenharia de Software. Este ano de 2016, essa conferência foi em Austin, no Texas, e este ano, agora em maio, né, em maio do ano passado, maio de 2016, foi em Austin, Texas, e esse ano não é uma coisa inviável se vocês quiserem se expor totalmente a ela, não simplesmente via YouTube ou qualquer outra rede e tudo mais, vocês podem ir lá em Buenos Aires, vai ser aqui na Argentina. O único problema é o preço. Essas conferências, em geral, elas não são baratas, não, elas são caras. Por exemplo, estudante membro do IEE ou da CM, não adianta ser membro da SBC, infelizmente, mas estudante, membro do IEE, da CM e uma outra organização aí que eu não lembro agora, paga cerca de $580, o que dá aí, só de ingresso na conferência, nós estamos falando aí de quase R$2.000, não é isso? Mas a boa notícia é o seguinte, se vocês não quiserem o ineditismo de estarem lá, né, vocês podem olhar várias coisas disso aí no YouTube e outras redes e tudo mais, que eles disponibilizam isso. Bom, eu quero só mostrar para vocês que coisa interessante que é isso aí. Né? Pessoas no mundo inteiro, tanto da área acadêmica quanto da área industrial, etc. Aqui, mais especificamente, eu estou focando na área, na trilha técnica dessa conferência. Essa conferência tem trilha industrial, tem trilha de software engineering, na prática, e tem um tantão de diferentes trilhas, engenharia de software na educação, quase todo tipo de trilha que vocês imaginarem tem lá, quase todo tipo de atividade, cursos, mini palestras, etc. E isso está disponível, boa parte disso em alguns desses vídeos de YouTube e tudo mais. Olha só que coisa interessante, nesse ano de 2016 foram feitos, quer dizer, nesse ano de 2016 a coisa toda começa lá em 2015, né? Mais ou menos com um prazo de agosto de 2015, mais de 530 trabalhos foram submetidos, envolvendo mais de 1.500 autores que se consideram ter uma mensagem importante para a comunidade de engenharia de software no mundo, etc. No final foram aceitos cerca de 100 artigos, né? E, de novo, a ênfase aqui é a trilha técnica, tá, gente? Tem diferentes trilhas dentro dessa conferência aqui, o que deu cerca de 19% de aceitação. Aí, as conferências, para o bem ou para o mal, elas têm esse orgulho, né, de falar que só aceitou, porque o nível de qualidade é muito alto, 1 de cada 5 artigos que chegaram lá, etc., apesar que todos os 5 eram de excelente qualidade. Bom, Bom, então eu quero falar com vocês sobre algumas das palestras que aconteceram nessa conferência.
e eu quero falar com vocês, apresentar alguns artigos sobre o viés da questão do teste de software, que é uma das coisas que eu mais gosto na questão da engenharia de software. Essa conferência, ela começa grosso modo num domingo e termina num sábado, e a trilha técnica da conferência é quarta, quinta e sexta. Então, quarta, quinta e sexta é muito complicado você saber até o que você vai fazer durante essa conferência, porque ela tem um vasto programa e muita coisa em paralelo. Se você não se programar bem, você acaba perdendo coisas que você considera muito interessantes de serem vistas e tudo mais. Então, em particular na questão de palestra, na quarta-feira, a professora Mary Shaw, que é lá de Carnegie Mellon, ela fez uma dessas chamadas palestras-chave, como é que a gente traduz keynote, Olga? Palestra-chave? Palestra fundamental? Quem tem uma boa tradução aí para keynote? Ninguém? Uma tradução certa. Keynote é grosso modo assim, a nota-chave, o tom fundamental, etc. Né? A palestra de tom da conferência. Então, uma das palestras de tom da conferência é a palestra da professora Mary Shaw, que é o tal progresso na direção de uma disciplina de engenharia de software. Existe uma discussão muito grande sobre... Vocês viram, até mesmo para definir o que é engenharia de software tem muita briga, etc. E a professora Mary Shaw, lá de Carnegie Mellon, que é uma das 4 principais universidades de bacharelado e pós-graduação em ciência da computação, né? Grosso modo, em quase todo o ranking que vocês olharem vai estar lá, basicamente, Carnegie Mellon, Berkeley, Stanford e o MIT. Então, ela é de uma dessas universidades consideradas muito importantes na área de computação, e ela fez essa palestra. Está disponível no YouTube, tá, gente? Quem quiser dar uma olhada na visão da Mary Shaw em termos da evolução da disciplina de engenharia de software, é muito bom. Na quinta-feira, né, então, como eu falei com vocês, o grosso da palestra técnica é quarta, quinta e sexta. Na quinta-feira apareceu esse sujeito chamado Stephen Ibaraki, ou qualquer outra pronúncia que seja. Esse cara é um sujeito interessante, que é o seguinte, ele é uma espécie assim, de guru, uma espécie de evangelizador da área de computação. Você conhece esse tipo de sujeito, Olga? São os gurus, os evangelizadores, do tipo, por exemplo, aquele Ivar Jacobson, Grady Booth, são evangelizadores, Kent Beck, são evangelizadores da área, ficam falando quais são as tendências, quais não são, etc. E aí, olha o que esse cara estava falando. Ele estava dando um conselho para as principais pessoas da questão da produção de software do mundo, lá em Austin, sobre como investir na época em que está para acontecer os terremotos digitais. Ô Emerson, você sabe o que é esse terremoto digital ou não? Tem várias pessoas falando que no ritmo que a evolução tecnológica está acontecendo, nos próximos anos, essas inovações vão ser tão grandes que a questão digital vai trazer terremotos. Tem gente falando... Bom, acreditar nisso ou não é outro problema, né? O professor Najib está rindo aqui. Você não acredita, José? Terremoto no sentido figurado. Isso. Vários terremotos. Tem gente fazendo predições, gente, que são assustadoras. Gente séria. Porque se fosse gente louca, né, tudo bem, mas gente séria. Vamos dar um caso aqui. Um case para vocês olharem aí depois, anotem. Não tem jeito de anotar aqui. Mas tem um professor lá em Washington, University of Washington, ele chama Pedro Domingos. Já ouviu falar dele, Zé? Já escreveu um livro sobre... Isso. Esse professor Pedro Domingos, ele está dizendo que daqui a menos de 50 anos, nós vamos poder programar como é que a gente quer se comportar na vida. E ele diz que talvez a gente viva para sempre. Porque, dada a evolução da computação, vai poder ser capturado o nosso padrão neurológico. Você acredita nisso, Olga? Então,
esse Stephen Barak, ele acredita piamente que essas predições do professor Pedro Domingos, né, que é um português que é professor lá nos Estados Unidos, vão acontecer. E essas previsões dele são quase que lunáticas, na minha opinião. Assim, eu vi. Você já viu alguma palestra dele, José? Não, palestra não. É quase que lunático. Ele chega a dizer que nós vamos viver para sempre, vai ser capturado nossos padrões neuro... Oi? Não é só ele que tem falado isso. Pois é, mas ele está falando que é nos próximos 100 anos. Então, Não, nós tem somos gente que a última fala que é geração. muito antes disso. Eu não conheço. Mas vocês imaginem, nos próximos 100 anos, quer dizer, eu não, porque eu já estou velho, tá? Mas vocês correm o risco de viver eternamente. Bom, até lá, gente, vocês precisam saber investir, né? E o Stephen Barak estava falando a questões de investimento com vistas à questão da produção de software, etc. Nessa época de tantas disrupções que vão acontecer no futuro. Na sexta-feira já teve uma palestra da trilha técnica, que é esse Wolfram Schultz, que é um funcionário da Microsoft, que aí é uma coisa bem mais pé no chão, né? Vocês imaginem, né? Depois de uma palestra igual o Stephen Barak deu lá, o Wolfram Schultz ele falou sobre o problema de usar métodos formais e engenharia de software empírica. Essa tal engenharia de software empírica é a engenharia de software onde você não fica falando coisas na base do achismo. Você tem toda uma questão de experimentação para poder embasar o que você fala e tudo mais. Então, essa palestra do Wolfram Schultz já foi uma palestra falando como é que poderia haver uma questão de uma visão de produção de software, onde você tivesse métodos formais e você tivesse os métodos da engenharia de software empírica, etc., para ajudar. Só para terminar aqui a questão de palestras dessa conferência, a professora Gayle Murphy da University of British Columbia, ela falou um assunto, genericamente falando, é muito interessante, que é a questão de que cada vez mais estão inventando coisas para como que tem que se produzir o software, métodos, técnicas, etc. Mas a observação de quase todo mundo é que leva um tempo bem grande para novos métodos, novas técnicas, novas tecnologias serem adotadas nas organizações. E a palestra dela falou muito sobre o tema essa palavra continuous ou continuidade na engenharia de software, em geral, ela não é exatamente naquele sentido continuidade da matemática, não. É continuidade no sentido de intervalos cada vez menores ou tão menores quanto se queira, etc. Então, por exemplo, a tal da construção contínua, ou continual building em software, etc., é você fazer cada vez mais construções de software, cada vez menos espaçadas, etc. Já que está sendo produzido tanta coisa para desenvolver software, será que não deveria também haver uma adoção contínua desses métodos, etc.? Isso é viável, isso é desejável, etc. Só que a palestra dela é muito pelo viés da questão de que ela tem uma empresa ligada a algumas extensões do Eclipse. Só de curiosidade, quem é fã de Eclipse aqui, hein? Ninguém? O Eclipse tem aquele que era Mylar, agora é Mylin, uma extensão de tarefas, etc. E a Gayle Murphy é uma das engenheiras dessas extensões de tarefa do Eclipse. Então, a palestra dela tem esse viés aí. E, finalmente, olha aqui, a Gayle Murphy aparece de novo aqui, ó, ela aparece na palestra, eu não sei o quanto que uma coisa implica a outra, mas o fato, essa aparição aqui, ó, qual foi considerado o artigo mais importante 10 anos antes, em 2006, etc. E ela participou da questão justamente do Mylar, Mylin lá, etc., que é o problema de quando você tem certas tarefas, aí você tem um defeito no software e tudo mais que foi descoberto, uma falha, um problema e tudo mais. E esse foi um dos primeiros artigos utilizando técnicas de mineração de dados, data mining,
para descobrir dentro de uma certa equipe de desenvolvimento de software quem deve consertar aquilo ali. É lógico que de lá para cá evoluiu muito, né? E nesse artigo eles analisam, se eu não me engano, o Firefox, o Eclipse e o GCC. E o Firefox e o Eclipse deu tudo muito certo, mas o GCC foi um desastre total. Então esse artigo também é um artigo bastante interessante para vocês darem uma olhada como é que evoluiu essa questão de tentar, dado um defeito em software, quem que vai ser a pessoa dentro de uma equipe de desenvolvimento que vai estar lá tocando alguma coisa. Bom, quero chamar a atenção também para vocês de uma coisa que eu acho muito interessante, não tem nada a ver com a nossa palestra aqui hoje lá, mas que é um problema que eu acho interessante, que é o seguinte, numa conferência, você tem que basicamente pegar os artigos lá, que tem que ser distribuído em X sessões técnicas, de Y artigo em cada sessão, distribuído ao longo de Z dias. Né? No caso dessa aí, são cerca de 100 artigos, distribuídos em cerca de 25 sessões técnicas, com cerca de 3, 4 artigos cada uma delas, e aí vocês têm essas coisas aqui, e ainda tem o velho problema de arranjar nome para essas sessões. Isso é uma coisa razoavelmente chata, e nesse ano de 2016 aconteceu um desastre, na minha opinião, de escolha de nomes. Numa das principais conferências de engenharia de software, todo o pessoal mais esperto do mundo de desenvolvimento de software olhando, etc. Ô, Olga, você consegue ver o problema ou você nem está lendo lá o que está lá? Olha a primeira lá que está lá, olha lá. Você imagina, isso é uma... Eles puseram o nome Android numa sessão técnica. Posteriormente, essas brochuras das sessões desapareceu da Universidade de Texas Austin, apareceu uma outra com esses nomes aqui, e aí ela desapareceu também. Eu acho que alguém pisou na bola. Porque se você tem uma sessão técnica chamada Android, por que não teria uma chamada iOS? Ou chamada Windows Phone? Ou sei lá o quê? Bom, o fato é o seguinte, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que todo ano, gente, a área que tem ganhado em termos de maior número de trabalhos submetidos e aceitos é teste de software. E é, por coincidência, a área que eu gosto. Eu não passei a gostar de teste de software porque é a área que mais submete trabalhos e é a área que mais tem trabalhos aceitos na principal conferência de engenharia de software. É uma simples coincidência, né? E nada como você ter uma área assim, onde você definitivamente pode ver muitos trabalhos, etc., que isso é muito enriquecedor, isso é muito gratificante, porque eu, em certa época de minha vida, eu já mexi muito com controle de concorrência em bancos de dados e não se encontrava quase nada publicado sobre isso, era uma tristeza. Hoje em dia não, essa área de teste de software é uma área que você encontra os mais variados tipos de trabalho. E para mim não entrar com esse tema, explorando essa palestra aí em particular, gente, eu vou rapidamente falar com vocês do modelo em V, que serve para a gente ter uma visão do teste, da questão do teste de software. E alguns conceitos também que vão aparecer aqui na minha sugestão de artigos para vocês dessa área, que é o seguinte: num nível de abstração bem alto, no início do tempo, você não tem nem o software, necessariamente. Emerson, fez sentido ou não? Estou com medo de cair aqui. Num nível de abstração muito alto, no início dos tempos, você possivelmente nem tem o software, mas você já pode fazer o plano de teste caixa preta. Essa ideia aí foi explorada, inclusive, pelos agilistas. Os agilistas têm essa ideia de que a tradução de uma história de usuário é o teste. Então, quando o desenvolvedor encontra o usuário desejoso de um software, esse usuário conta histórias de como usar o software, etc., e esse desenvolvedor traduz esses desejos, etc., num plano de teste caixa preta. É chamado teste caixa preta, gente, basicamente porque você não tem o software para enxergá-lo, você enxerga o software como uma caixa preta, você não tem nada lá dentro, etc., mas você já pode planejar todos os testes de caixa preta, para quando o software estiver disponível, você poder executar esses testes, etc. À medida que o tempo avança aqui,
e você já sabe o que você tem que construir, você tem que fazer a chamada modularização, você tem que planejar em termos de requisitos e arquitetura, como é que você vai ter os diferentes módulos, em que época, com que planejamento, com que cronograma, etc. E você pode fazer seu plano de teste de integração. Como é que você junta o módulo A com o B, com o C, etc. De que forma, tendo quais resultados, etc. Até que finalmente você atinge um ponto em que finalmente definitivamente já está produzindo software e você tipicamente produz software produzindo testes de unidade. Há uma defesa no mundo hoje em dia aí de que você só deve produzir software quando você já tem as unidades, os testes de unidade escritos. Isso deu origem a um tipo de desenvolvimento, Emerson, como é que chama? Chama TDD, Test Driven Development. Ou seja, o teste deixou de ser teste e virou desenvolvimento. Você já parou para pensar nisso? O teste deixou de ser. O teste é tão bom, tão bacana, tão maravilhoso, que ele deixou de ser teste. Ele passou a ser desenvolvimento. Isso revoltou, inclusive, algumas pessoas. Teve alguns sujeitos que escreveram um livro falando assim, olha, o desenvolvimento tem que ser desenvolvimento não pode ser teste, não. Mas o fato é que existe o Test Driven Development, etc., que e aqui nós já estamos no domínio do teste caixa branca, aqui você tem acesso ao código, você faz o teste pensando no seu código, você faz o código pensando no seu teste, etc., até que você tem seus módulos e tudo, e você pode começar a fazer integrações segundo os planos de integração que você tinha, ou reformulando, até que finalmente o seu software está pronto, alguma versão dele, e você pode executar todos os testes de caixa preta que você havia planejado. Ô Emerson, fez sentido essa figura? E com isso eu consegui falar de teste de unidade, teste caixa preta, teste caixa branca, teste de integração, eu consigo falar aí um tantão de coisa. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês. Minha sugestão é uma sugestão muito simples e não tem nenhum grande mérito meu aqui não. Peguem o que é a seção chamada teste 1, né? Teste de software 1, tem lá 4 artigos e todos muito interessantes. Tem o problema da técnica, o uso da técnica de mutação. Mutação é você chegar no teste de caixa branca, você tem acesso ao código, você vai lá e muda seu programa e você fica sabendo se o seu teste é bom ou não. Você já conhecia, Olga, o teste de mutação ou não? Olha só, você vai lá no seu programa, muda um pedacinho do programa, tira um menor e põe maior. Se o teste não denunciar, o que está acontecendo, hein, gente? O teste é ruim. Ele nem consegue perceber que você foi lá e mudou o seu programa, né? Então, mas na verdade, você tem que fazer muita mutação para poder ver se seu teste é bom ou não. E a maioria das pessoas, depois que o sujeito que inventou o teste de mutação, que é um conceito muito legal, não sei se você percebe como é interessante, você tem que fazer, sei lá, 300 mil mutações ou mais lá, e aí fica caro você ficar executando isso tudo. E esse artigo é sobre o problema dos limites na redução do nível de mutação que você vai fazer em teste, para você saber se o teste é bom ou não. Esse segundo aqui, é o problema de você priorizar em produção, se você deve fazer mais teste caixa branca ou teste caixa preta, etc. Esse terceiro aqui é o problema do chamado teste de regressão. Aquela figura não capturou o conceito de teste de regressão. O problema todo é o seguinte, à medida que o seu software evolui, você tem uma bateria de testes. E você, tipicamente, você não joga fora os testes, você mantém esses testes, você mantém uma bateria de testes que você acha importante, etc. E aí você tem os chamados testes de regressão, que é o seguinte, toda vez que seu software evolui, ou você vai lá e muda os testes, ou não tendo que mudar os testes, o software tem que saber rodar esses testes todos e passar, né? Então, isso aqui é um problema de quando você tem muitos testes de regressão, como é que você vai cuidar da evolução e cuidar das baterias de teste de regressão? Também muito interessante. Esse outro aqui é o problema de... Isso aqui já é uma coisa mais moderna. Hoje em dia, com esse conceito que passou a vigorar cada vez mais na linguagem Java, de você poder fazer anotações, embora isso ainda não esteja, por exemplo, aqui no DCC, ainda não está muito incorporado nas nossas disciplinas, não. Mas você, por exemplo, programador Java, você pode fazer seu programa e, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de metaprogramação anotando. Você usa annotations de Java, Olga? Ou você nem usa Java?
Ah, você usa Java, Pouco, mas usa anotação. pouco. Pois é. Então, você usando a interface, a API de anotação de Java, você pode fazer uma ligação dos testes com o código via annotations. E esse artigo aqui, ele já vai para uma outra área também, que é uma área sensacional e muito interessante, mas eu não tenho uma grande expertise nela, embora eu ache ela muito interessante, que é o problema seguinte: depois que o teste falou, tem uma falha aqui, você tem que encontrar onde que está o defeito no código, o que está faltando, o que está errado, o que está em excesso. E eles aqui falam não só do problema do teste, mas o problema de posteriormente você encontrar e consertar qual que é o problema, né? Via esses test case summaries, esses sumários de casos de teste, nada mais são tipicamente do que anotações. Essa outra sessão aqui que aconteceu... Ah, sim, senhora, sim, senhora. A Olga já me deu o sinal ali que faltam 10 minutos? 10 minutos, sim, senhora. Não, eu vou até tentar correr para deixar mais tempo para pergunta. Essa segunda sessão teste 2 aqui, também ela fala do problema de que existe uma explosão de testes quando você precisa fazer teste de interface gráfica. Ele fala do problema de você poder registrar e reproduzir erros. Isso é um problema também complicadíssimo na vida do desenvolvimento de software. Você tem um software lá que simplesmente, às vezes ele dá defeito, às vezes não dá. E o fato de você poder registrar e reproduzir um defeito, isso é uma coisa fundamental. Esse outro aqui também me fez pensar muito sobre o problema de umas reflexões na área de filosofia, quando eu li esse artigo aqui. Esse VD-test aqui, ó, é um arcabouço de automatizado para suportar esses testes de dispositivo virtual. Quem já programou aqui para celular, sabe, por exemplo, que tanto o Visual Studio quanto o Eclipse, etc., eles colocam ali uma simulação de um celular com toda a parafernália, inclusive os botões de hardware, etc. E tem um negócio interessante que é o seguinte: a vida é boa, né? Você tem ali um negócio virtual, etc, tudo mais. Você não precisa ficar tendo uma coleção de celulares para poder fazer a programação, etc. Mas e na hora que você está testando um programa, que você está desenvolvendo um celular, e dá problema, e constantemente dá problema no simulador? E o aspecto filosófico que eu falei com vocês é o seguinte, né? Tem gente que acredita que a gente vive numa Matrix, né? E provavelmente a gente vive numa Matrix, que está numa outra Matrix, que está numa outra Matrix. Esse tipo de coisa que esse pessoal faz aqui, ó, já está dando margem a você poder pensar em um arcabouço que simula um arcabouço, que simula um outro arcabouço e tudo mais, esse vídeo teste. Finalmente eu vou encerrar aqui falando para vocês dessa questão de... Esse aqui eu achei é o mais comercial, na minha opinião, de todos os artigos, porque o Simulink é basicamente um produto de uma empresa, e de novo, igual teve uma sessão Android, eles aceitaram um paper com o nome de Automated Test Suite Generation for Time Continuous Simulink Models. Simulink, né, dessa MathWorks, eu não sei quem já trabalhou com esse tipo de software aí, mas também tem alguma coisa interessante aí nesse artigo. Então, eu vou terminar a nossa palestra aqui falando com vocês o seguinte: a minha sugestão, então, de exposição à questão da engenharia de software é vocês olharem a principal conferência de engenharia de software do mundo, tá, gente? Nessa questão, então, aqui de conhecimento, ó, o que eu sugiro para vocês é olharem aqui, ó, o que estão nessas conferências. É lógico que vocês podem olhar qualquer uma das dezenas, centenas, milhares de conferências da área, etc. A minha sugestão ficou aqui para vocês de um olhar exatamente nessa questão da engenharia de software, da International Conference on Software Engineering aqui. E agora eu quero retomar aquele tema que é o tema que eu falei com vocês. O Brasil não está na constelação, não está no espectro da questão do desenvolvimento de softwares. E aí alguém poderia perguntar, Rodolfo, mas por que será isso, etc. Eu acho que essa questão remete para a questão da educação no Brasil.
em particular a questão da qualidade da educação no ensino fundamental, a questão da qualidade da educação no ensino terciário e tudo mais. Isso que vocês estão vendo aqui, lá para trás eu mostrei para vocês aquele relatório na área de economia, e esse aqui já é um relatório na área de um desses tanques de pensadores, que é a OECD, e eles compilam, esse aqui é compilado todo ano, aquele lá é especial, tá, gente? É a economia da informação, aconteceu apenas em 2012, aquele relatório. Esse aqui não. Esse relatório aqui, todo ano a OECD produz esse relatório aqui, e ele mostra qual que é o percentual da população numa certa faixa de idade em comparação com outra faixa de idade, ou seja, para você saber se o país está freando ou acelerando na direção de maior ou menor educação terciária. E aí vocês podem ver uma coisa interessante. Olha aqui, vocês não estão conseguindo ler não, mas aqui é a Coreia. A Coreia era igual o Brasil é hoje. Mas hoje em dia vocês compram Hyundai, Samsung, LG, por quê, hein, gente? Vocês já pararam? Vocês já se perguntaram? A resposta é muito fácil, na minha opinião. É lógico, pode ter 300 respostas, mas está aqui, ó. Há 30, 40 anos atrás, eles saíram de onde a população tinha pouco mais de 10% de educação terciária para mais de 60%. Está aqui a Coreia, ó. Os Estados Unidos está aqui bastante... Em algum lugar aqui vocês vão encontrar os Estados Unidos, está bastante consolidado aqui. Eles escolheram fazer uma equalização, mais ou menos, cerca de 40% da população tem educação terciária. Não é preciso ter muito não, tá, gente? Mas tem que ter mais do que os 10% do Brasil. 10, 15% do Brasil. Os Estados Unidos escolheu 40 e poucos por cento da população com educação terciária. A Alemanha escolheu cerca de 30%. Vocês vejam, não é preciso... Só que a Alemanha tem o seguinte, eles equalizaram a educação técnica deles lá em cima. Então tem outros fatores, é lógico, mas o fator principal, na minha opinião, sobre o problema da gente se inserir ou não no espectro mundial tem a ver com a qualidade da nossa educação terciária. E aí eu quero finalizar lançando um rap seguinte. Pouca gente sabe, Emerson, você não sabia, né, que o Brasil era tão ruim assim, né? Você não sabia que o quarto lugar é a Indonésia. Eu vou te dar mais um fato notável para você levar dessa palestra aqui de hoje. Você não pode dizer que não aprendeu nada aqui, tá combinado, Emerson? Tá? O Brasil tem a pior educação da América Latina, pior que o Paraguai. Você já sabia disso? Infeliz. José, você já sabia desse fato? Sim, senhor. Um minuto, isso. Então eu vou terminar aqui ó, agora. A solução para o Brasil, gente, ser um grande ator no desenvolvimento de software do mundo, não é simplesmente pôr todo mundo para assistir a International Conference on Software Engineering, não. É cuidar da educação. Pessoal, perguntas para o professor Rodolfo? Deixa eu perguntar, você já teve algum contato com essa arquitetura, por exemplo, que a Amazon usa de microserviços, fazer serviços cada vez menores e construir o software integrando esses microserviços? E uma outra também rapidinho, que é só um comentário, que tipo de ferramenta para automatização de teste está sendo mais utilizada atualmente? Bom, vamos primeiro, eu tenho problema de Alzheimer. Então vamos primeiro à primeira pergunta. A primeira pergunta é o problema de microserviços, essas arquiteturas, etc. Parece que essa é a direção atual. Tá? Você tem que lembrar o seguinte, o que aquele Stephen Barak fala é que cada vez mais vão acontecendo os pequenos terremotos, até que vai acontecer grandes terremotos digitais, etc. O terremoto atual é exatamente microserviços, sistemas nas nuvens, etc. E o meu contato é simplesmente via esse livro do Armando Fox. Eu não sei se você já conhecia? Não, mas eu notei. Vale a pena olhar, porque ele acredita nisso e é uma das grandes universidades do mundo, e é a UC Berkeley lá que nós estamos falando, que varreu do mapa a engenharia de software no estilo tradicional com o livro do Ian Somerville e colocou essa nova direção aqui de tecnologia. Tá respondido isso aí? Oi. É 2012. Só que ela é uma espécie de edição assim que fica nas nuvens.
E fica renovando. Ela é bem nova, ela não tem esse estilo tradicional de livro, não, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma cópia PDF de 2013, tá? Então, ela fica renovando, etc. Do tipo assim, né? Não é simplesmente casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Bom, essa é a primeira pergunta. Agora, qual que era a segunda? Eu já esqueci. A outra é sobre que tipo de ferramenta de automatização de teste está sendo mais Ó, utilizado. é o seguinte, há uma briga enorme, não tem nenhum grande protagonista no mercado, etc. Mas esse problema de automatização aí tem que ser ressalvado o seguinte. A automatização da execução do teste de software é um problema bem resolvido e se você quiser inovar por aí, você vai ter um tempo bastante complicado, tá? Você vai ter um esforço hercúleo, grande. A questão essas ferramentas do tipo Capture Replay, essas coisas todas aí, são cada uma mais maravilhosas do que as outras e eu não sei, eu não conseguiria inovar em nada. A grande inovação que tem, a grande oportunidade que tem é a questão da automatização, da geração do planejamento do teste. E não colocando em termos daquela minha figura, aqui ó, essa figura consegue capturar isso aqui, tá? Olha só, essa parte aqui da automatização da execução do teste, esse ramo de cá aqui, é muito difícil e não tem nenhum grande protagonista ganhando não, tá? Teve uma época que era Rational Robots, eu não sei se você já ouviu falar. Hoje já não é, eu já nem conheço ninguém que usa mais. Alguém aí usa Rational Robots? Então assim, não tem protagonismo nem nada, tá? Agora, você tem uma oportunidade muito interessante de trabalho, é na questão da automatização do planejamento do teste com vistas aos requisitos, decisões arquiteturais, isso aí tem muita oportunidade. Respondeu?